Então, na semana passada, falamos sobre a verdadeira fonte da felicidade, que a felicidade não é sobre ter, é sobre ser, e que a sua felicidade não depende do outro, a sua felicidade depende de você mesmo. Quando uma pessoa se casa, esperando que o seu cônjuge o faça feliz, ele está correndo um grande risco, porque a única pessoa responsável pela sua felicidade é você mesmo. A felicidade, ela é uma decisão, ela é uma escolha. E eu gosto, inclusive, de falar sobre o mundo das emoções, porque esse mundo é fantástico. E as emoções conhecidas como as emoções primárias ou até universais são alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, surpresa. Eu gosto de dizer que o mundo das emoções é como se fosse uma caixa com lápis de cor, que as cores mais alegres representam aqueles dias em que nós estamos bem, que recebemos surpresas, estamos felizes. Mas aquelas cores mais escuras representam os dias em que nós sentimos raiva, tristeza, medo. Mas não são só essas emoções. É difícil numerá-las, porque uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia diz que existem pelo menos 27 categorias de emoções. Esse número é difícil de ser concretizado, porque ainda é motivo de debate entre alguns pesquisadores. Agora, quantas coisas nós não fazemos impulsionados pelas nossas emoções? Olha só, se você é casado, eu quero te dar um conselho: não prometa nada para sua esposa quando você estiver feliz. Por exemplo, se você receber um bônus de salário ou um aumento de salário, não chegue em casa dizendo que você vai dar para ela uma bolsa da Louis Vuitton. Pergunta por quê? Porque no outro dia pode acontecer alguma coisa, o seu patrão pode dizer para você que vai ter que voltar atrás, você vai aceitar, mas a sua esposa não vai aceitar não. Não prometa nada para sua esposa que ela vai te cobrar 1 ano depois. E eu falo por experiência própria. É claro que assim, não é literalmente não prometa nada, né? Mas quando você tiver certeza que dá para fazer, que dá para você concretizar. Então, nesses momentos em que nós estamos com raiva, quantas coisas nós não cometemos, quantas coisas nós não fazemos. Nesse momento é o momento que nós devemos praticar a inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional surgiu a partir de ideias de Charles Darwin. No século XIX, foi desenvolvido por vários teóricos e pesquisadores. O termo foi cunhado em 1990 pelos psicólogos Peter e John. A popularização do conceito se deu principalmente com a publicação do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Se você não leu, você precisa ler esse livro, ele é fantástico. O mundo da inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, apesar de ser desenvolvida há pouco tempo, a Bíblia já fala dela há mais de 2000 anos, aquilo que Paulo chama de domínio próprio. Eu não faço porque as minhas emoções não mandam em mim. Eu estou no controle das minhas emoções. Se você quiser aprender mais sobre o mundo das emoções, você pode ver o filme Divertidamente. Quem já viu? Se você não viu ainda, tem o Divertidamente 1 e 2. E o Benjamin já está chamando a existência o 3. É o fantástico mundo das emoções. Você vai aprender como que funcionam as suas emoções. E no final, a coisa mais linda é você ter a certeza que você está no controle das suas emoções. Então a raiva não pode dominar você. A tristeza não pode dominar você. Como da mesma forma, às vezes quando você está sentindo alegria, dá vontade de sair prometendo tanta coisa, você pode colocar ela no seu lugar. Se a gente conseguisse controlar mais as nossas emoções, brigas, mortes, divórcios e tantas outras coisas poderiam ser evitadas. Por isso eu quero te dar alguns conselhos hoje. O primeiro deles, de acordo com o Sermão da Montanha, deixe a ira para depois. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina sobre a ira. No capítulo 5, versículo 21 de Mateus, ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno.
Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que a Bíblia está querendo dizer é que um coração irado, amargurado, com falta de perdão, Deus não está recebendo nem o seu dinheiro. Ah, mas eu sou um dizimista, um ofertante. Se você está com o seu coração cheio de ira, amargurado, não adianta nem trazer, você tem que resolver a sua vida. Olha só como que Deus está mais preocupado com a forma como você está fazendo as coisas, do que necessariamente está fazendo. Porque nem sempre o resultado significa que Deus está com você. Ah, Deus está comigo porque está dando resultado. Quem se lembra da palavra que Deus deu a Moisés dizendo, Moisés, fale a rocha para sair água? Quem se lembra? Moisés falou a rocha e o que aconteceu? Saiu água da rocha. Mas em um segundo episódio, Deus diz para ele, fala. No primeiro ele disse, toca, fere. Ele feriu. E aí, no segundo ele disse, fala. Mas Moisés feriu, por quê? Porque ele sabia que da primeira vez ele tocou, feriu na rocha e saiu água. O nosso problema é que a gente para de consultar a Deus a partir do momento que a gente fez a primeira vez e deu certo. Não significa que Deus te autorizou a fazer desse jeito agora, que da próxima vez será da mesma forma. Qual que é o maior problema? Que Moisés feriu a rocha e saiu água. Saiu água sim ou não? Mas Deus não estava com ele nesse momento. Então nem sempre os resultados que você está tendo na sua vida significa que Deus está com você. A propósito, diga para alguém que está do seu lado, boa noite. Mas eu estou dizendo, entre em acordo depressa com o seu irmão, com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Quantas pessoas deixam de fazer um acordo, mas preferem se desgastar diante de um juiz? Quantas pessoas preferem levar a juízo uma coisa que poderia ser resolvido secretamente? Meu Deus. Vocês poderiam ser evitadas sem amigos, levando outros amigos nos tribunais. Em nome de quê? Justiça própria. Em nome da ira. A ira é uma emoção intensa e frequente que pode ser definida como uma pretensão de causar dano ou hostilizar alguém. A ira que a Bíblia condena é aquela que é fruto de uma ofensa pessoal. Alguém fez algo comigo. Eu fiquei ofendido, eu estou irado, logo agora eu quero justiça, eu quero vingança isso acontece com a gente. Por isso nós devemos policiar o nosso coração. Eu digo isso para você porque você já deve ter lido na Bíblia Paulo ensinando sobre a ira de uma forma diferente. Ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como assim? Primeiro Jesus diz que nós não devemos nos irar. Agora Paulo diz que é melhor irar do que pecar. Irei-vos, mas não pequeis. Essa ira que nós devemos ter, segundo Paulo, é aquela que nos causa indignação pela não prática da justiça em alguma situação. Por exemplo, eu não estou satisfeito com a situação sociopolítica do Brasil, principalmente econômica, que está deixando todo mundo uma situação de dificuldade. Teve alguém que disse assim para mim, eu fui no supermercado com R$200 e voltei com 2 sacolas. Então isso causa na gente um senso de justiça. A gente quer que resolve e será resolvido. Deus está levantando em nosso favor. Palavra boa. Então esse senso de justiça que me traz essa ira pelo senso de justiça que eu tenho a partir de algo que está sendo errado. Essa é a ira que Paulo está querendo dizer. Ainda assim ele diz, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, ainda assim tem tempo para você colocar um ponto final nela. Porque senão os dias vão passando. Eu me lembro que o que teve de gente que nas eleições passadas, nas eleições presidenciáveis, o que teve de gente que ficou irado, o que teve de gente que perdeu amigos, o que teve de gente que já não pôde mais se sentar à mesa com familiares, porque não sabiam conversar respeitando as ideias. Respeitando as ideias. Você pode ter o posicionamento que você acha que você tem, mas as pessoas iradas. Eu cheguei um momento que eu falei, vou desligar das redes. Porque isso causa uma ira, mas não uma ira que a Bíblia diz que nós devemos ter no mal. O que você tem para você hoje é escolha ser fiel. Jesus continua nos ensinando sobre fidelidade, e agora ele fala dos riscos que a pessoa tem em cometer o adultério, e as suas consequências. No versículo 27 ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo,
Eu acho isso fantástico, porque tem gente que diz assim que viver na graça é mais fácil do que viver na lei. Meu irmão, viver na graça é muito mais difícil que viver na lei. Porque é muito mais difícil você viver na liberdade do que quando coloca um cabresto em você. É muito mais difícil para você dizer para você, você tem liberdade para fazer, você tem o poder de escolha, do que dizer para você, não, você não pode fazer. Os seus filhos, enquanto estão com você, menores de idade na sua casa, tem que fazer aquilo que você diz para eles fazerem. Depois eles vão seguir a vida deles. Isso é liberdade. Jesus diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. E ele diz, se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita te faz pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Agora calma, o que a Bíblia está querendo dizer aqui, não é que você tem que cortar literalmente a sua mão e arrancar literalmente o seu olho. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que você tem que arrancar o mal pela raiz. O que a Bíblia está querendo dizer é que você tem que sair desse grupo que as pessoas ficam mandando nudes para você. O que a Bíblia está querendo dizer é que você tem que parar de olhar esses sites pornográficos. E aí eu vou começar, se você não celebrar, eu vou começar a acreditar que você faz isso. Tá todo mundo assim, né? Quando a palavra não é para você, você faz assim, ô coisa maravilhosa, palavra boa. Lance fora, arranque esse mal pela raiz. Você trabalha com essa pessoa, tá vendo que essa amizade está caminhando para algo que vai te corromper. Você tem que detectar isso antes e parar a propósito. Eu não acredito entre amizade homem e mulher, não. Eu tenho colegas, na igreja eu tenho filhas, e a minha amiga é a minha esposa. Vem com essa historinha, não amor, é minha amiga, sai fora disso aí. Ainda mais uns homens que aceitam as mulheres ter amizade com outros homens. Ô amiga, eu falo, ou eles vão falar para você que o amigo chama Ricardo? Não existe, eu tenho colegas na igreja, filhas espirituais, e a minha amiga é a minha esposa. Você gostou, minha sogra? Minha sogra está aqui hoje, vamos aplaudi-la? A Bíblia narra como pessoas caem no adultério e quais são as suas consequências. Gosto do livro de Provérbios para poder narrar essa história que diz no capítulo 7, versículo 4. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles os manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa eu olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele era inexperiente e sem juízo. O que ele era? Eu acho que você está... Não sei o que está acontecendo, acho que você está no jejum de farinha. Você deve estar com vontade de comer um lanche hoje, uma pizza. Deus vai usar alguém para poder fazer isso hoje por você? Então vamos falar mais forte? O jovem era inexperiente e sem juízo. O que ele era? Ele vinha pela rua, próximo à esquina, ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Ela era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestia como uma prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão que fiz para cumprir os meus votos. Ela era crente. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino, aquela que eu compro lá nos galpões de Lagoa da Prata, aqueles lençóis. Perfumei a minha cama com mirra, sabe aqueles perfumes importados? Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos das delícias do amor, pois o meu marido não está em casa e partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. A propósito, pare de segurar sua esposa ou seu esposo dentro de casa, porque se tiver que fazer alguma coisa, faz lá. É o texto que está dizendo. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos seus lábios.
Imediatamente, ele a seguiu como um boi, levado ao matadouro como um cervo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Olha como esse texto narra a história de alguém que está prestes a cair em adultério. E que caiu. A pessoa fica cega, ela está apaixonada, os desejos estão falando mais alto, a emoção está falando mais alto, ela já não consegue mais controlar isso. Então a pessoa sai e ela quer a todo custo cometer o adultério. Alguns anos atrás, uma mulher vinha para a igreja. E ela dizia: meu amor, estou indo para a igreja. Ele não vinha junto com ela. Eu vou para a igreja e vou adorar o Senhor. No final ele mandava uma mensagem: quer que eu te busque, meu amor? Não, vou de Uber. O Uber a pegava. O problema é que o Uber levava ela para comer um lanche, ou até um jantar, no Parador da Figueira. Porque o marido dela levava ela só para comer pastel com caldo de cana. Ela chegava em casa tarde, meia-noite, 1h. O que aconteceu, meu amor? O culto acabou tarde, teve vigília. Isso é verídico. O que eu estou falando para você é verídico. Aconteceu aqui. Ela dizia: vou à casa do Senhor. Eu estou falando isso para você porque às vezes você pode parecer difícil acreditar no texto, mas é isso que essa mulher diz. Ela diz: eu já preparei a carne para o sacrifício e hoje eu vou cumprir os meus votos. É crente com atitude quem não é crente. Você já deve ter ouvido falar sobre a história de Davi, inclusive agora na Prime tem uma série sobre ele, incrível. Ele cometeu um adultério quando ele estava desocupado. Todas as vezes que você não está ocupado naquilo que você deveria estar, a sua mente fica livre para você pensar e até mesmo tomar decisões que você não deveria tomar. O pecado, ele é como um alimento que sabe que te faz mal, mas você é convencido pelo desejo, e depois do ato consumado as consequências vêm, e você se sente sujo. Então você quer tomar banho, mas é uma sujeira interna, porque o diabo é assim, ele te apresenta algo desejável aos seus olhos e depois te faz se sentir um lixo. Eu gosto da frase de Josué Gonçalves que diz: nenhuma decisão séria deveria ser tomada apenas com base nas emoções e na base dos sentimentos da paixão. Hoje você precisa escolher: não troque o que é permanente pelo que é passageiro. Prazeres momentâneos podem trazer infernos permanentes. Prazeres temporários não constroem frutos permanentes. Hoje você pode escolher ser fiel. Hoje você pode guardar sua vida. Hoje você pode guardar seu casamento. Você pode ser fiel às suas amizades, ao seu cônjuge. O terceiro conselho que eu tenho para você hoje é: escolha permanecer. Porque Jesus agora vai nos ensinar sobre o divórcio. Porque se o nosso coração não fosse tão duro, o divórcio não seria para nós uma opção. O versículo 31 vai dizer: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. O problema é que na nossa cultura brasileira, nós não damos tanto valor às palavras. A gente promete as coisas sem ter certeza que a gente vai cumprir. É uma cultura nossa. O pai diz para você: ó, filho, não faz isso não. Você faz. Não faz isso não, você faz. Não faz isso não, senão o pai vai te bater. O que você faz? Faz de novo. E o que seu pai não faz? Não te bate. Logo o seu subconsciente entendeu: meu pai fala e não cumpre. E às vezes tem gente que até transfere isso para a paternidade espiritual. No caso de Deus. Em 2022 foram registrados mais de 970 mil casos de casamentos no Brasil, de acordo com o IBGE. No mesmo ano foram registrados mais de 420 mil divórcios, o que representa um aumento de 8,6% em relação ao ano de 2021. Esse foi o maior número de divórcios desde o início da série histórica em 2007.
Em 2022, houve cerca de 1 divórcio a cada 2 casamentos. Estávamos ali terminando com a pandemia, que as pessoas não se suportavam dentro de casa. As principais causas de divórcio no Brasil são problemas financeiros, falta de comunicação e sexo. Tudo que os religiosos não gostam que a igreja ensina. Sexo, dinheiro e comunicação. Ainda bem que nós somos religiosos. Somos libertos. As Maldivas é o país com a maior taxa de divórcio do mundo. É o país que todo mundo vai para celebrar o amor. É onde acontece a maior taxa de divórcio. Os motivos do... Meu Deus, escutei um meu Deus ali. Lembrei de uma coisa. Motivos do alto índice de divórcio nas Maldivas. Quais são? O processo de divórcio é simples e barato. As mulheres são mais independentes financeiramente. Há pouco ou nenhum estigma associado ao divórcio. O casamento e o divórcio são relativamente baratos. O processo legal de divórcio é descomplicado. Há um estigma contra o sexo antes do casamento. Outros países com taxas altas de divórcio está a China, Rússia. E o Brasil é o 5º país do mundo em que os noivos, um dos noivos é adolescente. O 5º. Isso principalmente porque os filhos estão sem a figura necessária do pai e da mãe. Uma menina, é tão sério isso que eu tenho um casal lá em casa. O Benjamin, de 6 anos, e a Melanie, de 3. O Benjamin, ele é talentoso, criativo, carinhoso. Mas a Melanie, ser pai de menina é diferente. Pesquisadores dizem que o primeiro amor de uma filha é o seu pai. Gente, a Melanie tem um ciúme de mim com a Marina, você não faz noção. A gente deita junto para conversar, a gente chega em casa depois de um encontro começo, a gente deita lá, vamos bater um papo. A Melanie deita no meio. Se a Marina me abraça, a Melanie tem que vir no meio. Para colocar a Memel para dormir tem que ser eu. Eu falo assim, ô Mel, você ama mais o papai ou a mamãe? Ela fala assim, os dois. Mas você quer dormir com quem? Com o papai. Então a Marina, se eu falo que eu não vou dormir com ela, ela chora e ela não aceita, ela enfia ela no nosso meio. E me beija, me abraça. Se eu saio do quarto, a Melanie vai atrás. Se a Marina sai do quarto, ela sai do quarto e vai para a sala. Mas se a Marina volta, ela quer saber o que está acontecendo. Se a gente tranca a porta para colocar os assuntos em dia, ela quer saber o que está acontecendo. Então a gente fala, não é hora de resolver problemas agora. E a gente deixa para conversar outra hora. Mas a Memel é tão carinhosa e eu encho ela de... Eu faço questão de pentear o cabelo dela. Todos os dias. Ela fala, papai, pode pentear meu cabelo? Eu vou lá. Faço com amor, faço com carinho. Porque a referência de amor que a Melanie tem sou eu. Agora, você maltrata a sua esposa. Você é um beberrão. Você não honra com suas palavras. Sua filha vai casar com um cara igual a você, porque para ela isso é normal. Para ela é normal. Não vai ter, ela vai ter sérios problemas em quebrar esse ciclo. Eu estava viajando com os meus filhos e uma família entrou no mesmo ambiente que a gente estava. De repente começou a chegar um personagem e começou a dançar. E esse personagem dançava até o chão. E o cara com uma bebida alcoólica e bebia. E a filha dele olhava para ele admirando ele. Aí o personagem chegava e ele falava, faz isso, faz aquilo. O personagem fazia. E a mãe do lado rindo como se fosse uma coisa natural. E a filha admirando, é o meu herói, é o meu herói, é o meu herói. Você acha que uma criança, uma adolescente de 12, 13, 14 anos vai sair de casa para namorar pensando literalmente em ter prazer? Não, ela está em busca de um pai. Ou porque ela não tem um pai presente, ou é porque ela tem um pai presente ausente. Porque os desejos mesmos, eles são literalmente aflorados depois que você já tem certa experiência. O casal de namorado me procurou e disse, eu quero me casar. Eu perguntei, por quê? Porque a gente quer se relacionar. Quer fazer o quê, filho? Sexo? Ele falou, é. Aí eu falei, eu conto ou você conta que depois que casa não faz? Quem iludiu esse menino? Quem que foi? Queria saber quem foi que iludiu. Lá em casa isso não acontece, não. Olha o que você está rindo. Então Jesus diz, Moisés liberou a carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio, quando Deus criou Eva para Adão.
Não acredite em uma profecia que alguém diz que você vai se casar com tal pessoa. Não é Deus, porque Deus não arruma nada para ninguém. A primeira pessoa que ele arrumou para o outro deu errado, nunca mais ele quis se meter nisso. Deus não faz isso. Larga a mão de ser bobo, larga de ser religioso. Eu nem conhecia a Marina ainda. Teve um casal que olhou para mim com aquele olhar assim, sabe, de um crente religioso. Tem gente que quando vai te dar uma palavra profética, eles têm que mudar o tom da voz e a cara. Não gosto disso não, sinceramente. Eu gosto do sobrenatural de forma natural. Então alguém disse para mim, Henrique, eu estou vendo que o seu futuro é com aquela menina, aquela loira lá. Ó. Aí eu olhei e falei assim, não, mas não... teria essa menina bonita, mas eu não me vejo com essa menina não. Não, mas Deus, você pode tentar namorar com outra pessoa. Ela pode tentar namorar com outra pessoa, mas o futuro de vocês é junto. Eu falei, não é oração não, isso é uma praga, uma macumba. Você está amarrando meu futuro, essa mulher. O que aconteceu? Não me casei com ela, não me relacionei com ela, não dei um beijo nela, me casei com a Marina, que eu já esperava. Que já estava em minhas orações, que eu peguei na planta. E ela olhou para o meu futuro também. Se você acha que eu sou feio agora, você tem que olhar meu passado. Tem umas fotos minhas que se caem na mão do inimigo, eu estou enrolado. Tá, e a conclusão dessa história? A conclusão dessa história é que o casal que falou que eu iria me casar com essa mulher, se casou e divorciou. E eu me casei com a Marina, tenho filhos maravilhosos. E eu tomei uma decisão, então cuidado quando você recebe uma palavra profética que vai em direção a ela. A Bíblia fala que você tem que examinar, julgar a profecia. Às vezes nós olhamos o Antigo Testamento e vemos que alguns homens de Deus tinham mais de uma mulher. Mas isso é uma questão social. Nós podemos entender da época que a sociedade patriarcal, quanto mais filhos um homem tivesse, melhor seria para o seu clã. Dessa forma, quando eles estavam viajando pelo deserto, se chegassem os inimigos, eles teriam muitos filhos, principalmente homens, para proteger sua família. Diferente da cultura de hoje. A cultura patriarcal era, eu tenho muitos filhos, logo eles vão trabalhar e me ajudar para a gente crescer a família. Hoje é o seguinte, eu tenho um filho e tem que dar tudo para ele que eu não tive. Hoje está tenso aqui, eu estou sentindo o silêncio da morte. Por isso que os homens se casavam com muitas mulheres. Alguns reis até exageraram. Banalizaram, como o caso de Salomão, que teve 300 mulheres, 700 concubinas, mais de 1000 mulheres. Mas não é com essa finalidade que você pensa que ele se casou. Eram casamentos políticos. Eles se casavam com as mulheres estratégicas e atraía para o seu reino os seus povos. Mas o desejo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento monogâmico. Agora, se tratando do casamento, do divórcio, por quais motivos eu posso me separar segundo a Bíblia? O primeiro deles, imoralidade sexual. Jesus quem disse que não devemos nos separar, exceto por imoralidade sexual. Se teve traição, você está livre. Você pode optar pelo perdão e continuar. Ou você pode optar pelo perdão e não continuar. É uma liberdade de escolha. Eu já fiz parte de grupos de pessoas, principalmente machistas, que oprimia a mulher quando o cara errava uma vez, errava duas, errava três, e oprimia a mulher. Era uma tristeza isso. Hoje nós precisamos analisar como nós estamos aconselhando os casais, porque senão a gente coloca a parte ofendida, a parte que sofreu o dano, como a culpada da história. Por qual outro motivo eu posso me separar de Marina, por exemplo? Segundo Paulo, por qualquer motivo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. O que ele quis dizer? Você pode terminar por qualquer motivo, desde que você não case novamente. Ou que você volte a se casar com a pessoa que você estava casado. Quem está entendendo até aqui? Coisa boa. Qual outro motivo que a Bíblia diz que você pode se separar? Por motivo de abandono. Paulo continua dizendo, aos outros eu mesmo digo isso e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia,
Se o crente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: se você é um cristão, sua mulher não, ou vice-versa, mas essa pessoa não te impede de exercer a sua fé, está tudo certo, por que você vai se separar? Agora, se essa pessoa diz, você agora escolheu por esse Deus, então esse Deus sou eu estou te largando. Diz a Bíblia que você não está debaixo, você não é obrigado a ficar debaixo de escravidão, você está livre. Aconteceu um caso desse aqui na nossa casa. Uma pessoa veio para a igreja e o cônjuge disse, eu sou de outra religião, não aceito. Ela falou, mas eu encontrei Jesus, então como é que eu vou fazer? Ele resolveu sair de casa. Essa pessoa ficou livre. Agora, existem alguns motivos que a Bíblia não fala claramente, mas que a pessoa não é obrigada a ficar casada, como agressão física. A Bíblia não vai falar claramente sobre isso, mas uma pessoa que está debaixo de agressão física, ela não pode continuar casada. Tem muitas mulheres batendo em muitos maridos. Vocês são terríveis. Abuso sexual, abuso emocional. Gente, você não faz noção o tanto que tem gente que sofre com isso. Eu gosto da frase de Josué Gonçalves que diz, o que todo casal não pode se esquecer é que o casamento é uma bênção, mas é uma união entre duas pessoas que estão num processo de cura e libertação. Essa compreensão pode tornar o ajustamento conjugal mais fácil, trazendo muita alegria nessa viagem. Eu quero terminar dizendo para você, que falsidade. Não, então eu vou falar de novo para ver se você tem um assim mais empolgante, né? Eu nunca pedi para ninguém falar aqui na igreja. Você está falando, então você fala empolgado. Eu quero te dar alguns conselhos para a gente terminar. O povo daqui quer ir embora, não falou não, está com vontade de comer pizza. Se você está sem problemas no seu casamento, continue regando esse jardim. Se você está com alguma crise, procure ajuda de quem de fato pode te ajudar. O maior problema é que tem pessoas que procuram ajuda de quem não pode ajudar. Escute isso. Quando você está sentindo uma dor de cabeça, uma dor no peito, você faz o quê? Você vai ao médico, não vai? Chega lá, você provavelmente vai ser atendido por um clínico geral. Mas você aceitaria um clínico geral fazer a cirurgia do seu coração? Você aceitaria um clínico geral fazer a cirurgia no seu cérebro? Então por que você deixa qualquer pessoa acessar seu coração? Está pedindo ajuda de quem? Está pedindo ajuda para quem? Para quem de fato pode te ajudar? Nós temos que tomar cuidado, bastante cuidado com isso. Mulher, a Bíblia fala que o seu marido será santificado através da sua vida. Homem, a Bíblia diz que a sua mulher também vai ser santificada através da sua vida. Eu quero dar um conselho para você que está aqui hoje, que talvez o seu marido ou a sua esposa não faz parte da mesma comunidade de fé que você. Seja mais esposa e mais marido e menos pregador dentro da sua casa. Pregue menos. Ah, pastor, mas é porque meu marido, o seu marido o quê? Ele provê? Ele é trabalhador? Ele é fiel? Ele ama você? Ele é um bom pai? Sim, então ele está cumprindo o papel de marido segundo a Bíblia. Só que você insiste em ficar pregando para ele. Se a comunidade de fé que você pertence fosse mesmo boa, ele já estava aqui, porque sua vida estaria tão boa, que ele ia falar assim, eu preciso frequentar o lugar que essa mulher ou que esse homem frequenta. Porque o seu estilo de vida faz com que as pessoas desejam ter aquilo que você tem e ser aquilo que você é. Se você já se divorciou, decida fazer diferente a partir dessa oportunidade que você está tendo. Eu costumo dizer que a receita mais eficaz para o casamento é o casal não ter livre-arbítrio. Quem acredita que você tem livre-arbítrio? Levanta a mão. O resto você não acredita, não? Você tem livre-arbítrio, tá? Deus te deu. Mas eu decidi no meu casamento junto com a Marina que em algumas áreas da nossa vida nós não vamos ter livre-arbítrio. Diz a Bíblia que eu posso todas as coisas, mas todas as coisas não me convêm. Nem todas as coisas me convêm. Então eu faço uma pergunta para você. Você pode trair sua esposa? Pode. Você tem livre-arbítrio. Então vou perguntar de novo. Você pode trair sua esposa? Mas nessa área você tem que decidir não ter o livre-arbítrio. Não vou trair. Pode trair seu esposo? Pode, você tem um livre-arbítrio. Mas nessa área eu decidi não ter livre-arbítrio. Posso dar o meu cartão black para minha esposa? Posso, e nessa área eu decido.
As mulheres dessa casa me amam, tá vendo? Os maridos, eles não ficam tão satisfeitos comigo, não. Eu posso ter uma amizade mais íntima com uma mulher colorida? Posso. Mas eu decidi não ter livre-arbítrio nessa área. Se você decidir que algumas áreas do seu casamento, do seu relacionamento, não vai ter livre-arbítrio, você vai ter sucesso. Agora presta atenção, não estou aqui para apontar o dedo para você, não estou aqui para te acusar, porque talvez você já errou. Talvez você está no segundo divórcio. O que a Bíblia diz sobre isso? Que uma mulher que estava casada, que já foi casada 5 vezes, e que o homem que estava agora não era dela, foi a primeira missionária. Deus, ele sempre tem uma oportunidade para você. Só que se você já divorciou 5 vezes, o problema não está nas pessoas, não está em você. Você precisa de alguma coisa. Você tem alguma coisa. Eu sei o tanto que isso doeu em você. Mas a coisa mais linda para Deus é o casamento e uma família. Não é à toa que todas as vezes ele usa a figura de um casamento para mostrar o nível do nosso relacionamento com Ele. E do relacionamento que Ele quer ter conosco. Ele usa sempre a figura da família. Pode uma mãe se esquecer ainda de um filho que amamenta? Pode. Mas ainda que ela venha se esquecer, eu nunca me esquecerei de você. Todas as vezes que eu falo desse versículo, eu lembro quando eu ainda era criança e me lembro que uma mãe deixou um filho jogado na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Quem lembra desse caso? Eu falei, gente, como que uma mãe pode... O amor de mãe, gente, ele é um amor lindo. Deus, ele usa a figura do amor da mãe para a gente poder compreender o quanto Ele nos ama. E se uma mãe ainda tem a capacidade de esquecer, Ele diz, eu não me esqueço. Ele diz, pode um filho pedir pão para o seu pai e ele oferecer uma pedra? Não, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imaginam o que eu posso fazer por vocês. Ele usa a figura da igreja como noiva e ele como noivo. E nós estamos à espera do grande dia para esse casamento acontecer. Quero dizer para você que você nasceu na família certa, que você se casou com a pessoa certa, porque você é a pessoa certa. Só que é o seguinte, se a sua felicidade depender do seu cônjuge, esse amor é egoísta. Porque quando eu dependo a minha felicidade depende da Marina e eu coloco a minha expectativa nela, o ser humano é insaciável, eu nunca estarei satisfeito o suficiente. Lembra quando eu falei sobre o nosso aniversário? Quando eu conheci Marina, a gente namorava e até no começo do casamento era muito fácil dar presente. Até porque a gente não tinha nada, né? Eu me lembro de uma vez que a gente fez o primeiro aniversário de casamento, eu fui numa loja, comprei tanta roupa para ela. E a gente ficou brincando, ela encontrou os presentes. Ela disse para mim até hoje que eu preciso repetir isso, só que a régua dela subiu demais, sabe? E hoje, 14 anos depois de casado, 18 anos que nós estamos juntos, fica difícil às vezes, eu sei o que ela gosta. Marina às vezes é meio difícil, porque ela, essa semana está gostando de uma coisa, semana que vem está gostando de outra. Aí deve ter algum problema. Ó, a mãe dela está aqui. Eu falei para ela, glória a Deus que nós estamos juntos há tanto tempo, porque você troca, né, de marido, você não troca. Então o que a gente faz? Para ela não ficar esperando algo no dia do aniversário dela, eu falo para ela, Marina, me passe uma lista das coisas que você tem vontade de ganhar e do que você deseja fazer, porque aí eu quero fazer desse dia especial para você, porque eu não tenho uma bola de cristal, eu não sou profeta. Só a Marina que tem um dia perfeito com o Marco, porque Deus revela para ele as coisas. Eu não tenho uma bola de cristal. A gente acha que o nosso cônjuge tem uma bola de cristal e tem que adivinhar o que nós estamos querendo. Maior motivo de discórdia. Fala. Ela fez uma listinha, quero isso. Falei, oh meu Deus, mulher cara. Quero isso. Então, agora eu vou escolher o que eu posso te dar aqui e eu vou fazer desse dia um dia incrível para você. Então a gente vai facilitando. Antes a gente não fazia isso. Aí meu Deus, como que eu posso surpreender Marina? Talvez ela quer uma coisa e eu não atingi a expectativa dela. Então a gente conversa sobre. Escute. Você vai vencer. Te dei uma boa palavra. Você vai vencer. Agora presta atenção. O que você precisa deixar hoje, principalmente se você já teve erros na sua vida,
é não deixar com que os rótulos te definam. Você não pode dar ouvido pelo que as pessoas estão falando. Você tem que se importar com o seu casamento, com a sua família, com aquilo que Deus pensa sobre você e sobre aqueles que te celebram sobre você. Porque tem gente que só gosta de tacar pedra mesmo. Tem gente que a vida deles está tão resolvida que agora eles têm tempo para poder cuidar da sua. Entende? A vida deles está tão bem resolvida que agora sobrou tempo para ajudar a cuidar da sua. A vida deles está resolvida, o casamento, os filhos, a família, está tudo certo. Deixa eu te dizer. Deus ama muito você. Vou falar de novo. Deus ama muito você. Por isso hoje você pode escolher ter domínio próprio. Hoje você pode escolher ser fiel. E hoje você pode decidir permanecer.